Senhor, nós queremos que esta noite nós possamos aqui trazer mais um conceito e uma realidade sobre família, aquilo que o Senhor tem deixado para nós e aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Queremos compreender para poder andar um pouquinho mais na Tua presença. Pai, abençoa-nos esta noite em nome de Jesus. Amém. E esta é uma verdade. Nós queremos dizer que família é algo que mais tem sofrido alteração ao longo dos tempos. Pensa como era a família no tempo do seu avô, como era no tempo do seu pai, como era no seu tempo, no seu filho. E se você perguntar para uma criança hoje o que ela tem aprendido na escola, o que é uma família, você vai tomar um susto. Porque muitas mudanças têm acontecido no conceito família. E a gente tem que conviver com isso e entender o que Deus falou que é uma família. Porque o mundo ele vai trabalhando, ele vai colocando novos conceitos, novas situações, mas nós temos que entender o que Deus falou que é uma família e desfrutar dela. Então, nós não temos famílias perfeitas, nós não somos perfeitos, eu não sou um pai perfeito, minha família não é perfeita, não tive pais perfeitos. Da mesma forma, acredito que vocês também sofrem essa mesma situação, porém, o que nos faz permanecer na presença de Deus é a graça do Senhor. Não é a nossa perfeição, não é aquilo que nós, mas é a graça do Senhor. Isso é que faz com que nós permaneçamos na presença dEle. E o que a gente percebe, meus irmãos, muitas vezes, e infelizmente, nos relacionamentos, nas nossas idas e vindas, é que existe uma síndrome da família perfeita. E isso é um grande problema, porque isso nos impede de termos relacionamentos com outras famílias. Então eu penso que eu tenho que ter uma família perfeita. Aí a minha família não é perfeita. Para eu não falar para os outros que a minha família não é perfeita, eu começo a fugir de me relacionar com ela, com os outros. E aí eu vou deixando de absorver e de ser abençoado e de abençoar também, porque as famílias todas não são perfeitas. Nós precisamos da graça do Senhor. E o que acontece quando essa síndrome toma conta da nossa vida é que a gente introduz na nossa convivência algo que é muito nocivo: a fé, a esperança e o amor, que é a aparência. Irmãos, se é uma coisa que é danosa, que é nociva, que destrói a fé e o relacionamento das pessoas com Deus e com as pessoas, é a aparência. Então, como eu percebo que eu não tenho aquilo que eu gostaria que fosse, porque eu idealizei algo para a minha vida, para a minha família, e isso não aconteceu? A aparência começa a surgir, eu começo a querer desenvolver essa aparência para que as pessoas não vejam o que no fundo todos sabem, que nós não somos perfeitos. E nós vivemos aprisionados nesse negócio. E a aparência, e viver de aparência, irmãos, vai roubando a nossa fé, vai roubando a nossa sinceridade, vai roubando os nossos relacionamentos, vão roubando as amizades mais profundas. A gente fica numa superficialidade, a gente fica sempre à distância, a gente não consegue se aproximar, se aprofundar, ter vínculos mais profundos, porque a gente fica sempre com o pé atrás. Passa o tempo e a gente percebe que o único prejudicado nessa situação somos nós mesmos. E aí o que a gente faz? Alguns fazem, dão uma desculpa, põe a culpa em alguma situação, vão embora. Ou vão para outro lugar, ou vão fazer outras coisas, ou desistem da fé, abandonam, fogem e deixam de lado algo que é
especial que Deus preparou para a nossa vida. Então, se você está vivendo e percebeu que a sua família não é perfeita, bem-vindo ao mundo real. As famílias não são perfeitas. E eu tenho duas boas notícias para vocês. Todas as famílias têm os seus problemas. Todas as famílias têm as suas crises. Umas mais graves, outras menos, mas todas elas precisam da graça do Senhor. Amém. Todas elas. E uma crise que hoje pode estar acontecendo numa família, amanhã ela pode nem existir mais. Uma crise que você pode estar sofrendo hoje, de repente, quando você encara essa crise, entende, se reposiciona, muda a sua perspectiva, clama ao Senhor, a crise pode se tornar numa grande oportunidade de bênção na sua casa, na sua vida, no seu relacionamento. Amém? E a segunda boa notícia é o seguinte: Deus não procura famílias perfeitas, mas ela procura famílias que busquem ao Senhor, famílias que amem a Deus, família que tenha Ele como alguém verdadeiro e absoluto, como nós acabamos de cantar aí tantos cânticos esta noite. Não há outro Deus como o Senhor. Mas isso é uma realidade? Isso é uma verdade? Você vive realmente isso? Isso precisa ser verdade. Irmãos, grande parte dos aconselhamentos pastorais, grande parte deles, para não dizer quase a totalidade, ela gira em torno do quê? Gira em torno de problemas familiares, problemas com os filhos, problemas com os maridos, problemas com a esposa, problemas com os pais. Família, relacionamento, desenvolvimento, manutenção do amor. Se temos que investir alguma coisa, eu agora vou falar para todos, namorados, se você quer investir em algo que vai fazer uma grande diferença na sua vida, invista num relacionamento saudável, invista num relacionamento transparente, invista em verdade, invista em algo que vai realmente trazer algo para o futuro da sua vida. Casais, vocês querem ver suas vidas transformadas, querem ver Deus se manifestar na sua casa? Invista no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Filhos, invistam no relacionamento com os pais. A palavra de Deus diz que honrar aos pais tem uma bênção para que tudo te vá bem. Olha a bênção de Deus. Invistam no relacionamento com seus pais. Irmãos, relacionamento é o maior investimento que nós podemos realizar em vida. Grande bênção vem de relacionamentos. Relacionamentos, como eu estou dizendo, saudáveis. Porque o Senhor, aquele que começou a boa obra, Ele vai completar, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai trazer, Ele vai fazer. Hoje, irmãos, até hoje hoje o nosso resultado de vida é fruto de escolhas que nós fizemos no passado, não é verdade? Só que nós não estamos presos ao passado. Se você mudar a sua atitude hoje, você pode mudar o seu futuro. Então, posturas, decisões, ações que você vai tomar agora, você pode mudar o seu futuro, o seu destino, o destino da sua vida, o destino da sua família também. Amém? Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 12. Um texto bem conhecido e que nós vamos trabalhar aqui um pouquinho para entrarmos no nosso assunto.
Gênesis capítulo 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Que promessa tremenda, hein? Deus falou para Abraão tomar uma posição, e naquela posição que ele ia tomar, ele ia abençoar a Abraão, e todas as demais famílias iam fazer parte dessa grande bênção. Vamos ver um pouquinho aqui. Quando a gente lê e se a gente não prestar muita atenção no que significa a vida de Abraão, a gente vai falar: nossa, Abraão era uma pessoa perfeita. Verdade isso? Não. Abraão tinha uma família perfeita. Verdade isso? Não. Abraão, Deus está falando que ia abençoar a sua família, mas ele não tinha nem filho. Nele seriam benditas as famílias, mas ele não tinha um filho sequer. Um filho sequer. Então, irmãos, é ilusão. A gente tem que entender o que Deus quer conosco, o plano de Deus para nossas vidas, senão a gente vai achar que Deus só fala, só abençoa aqueles que são perfeitos. E não é verdade. Nós vamos chegar lá. Então, Abraão não tinha uma família perfeita. E Deus deu essa grande promessa para ele. Passou o tempo. Veio a dúvida no coração. Porque é assim, né? Deus fala, a gente sai pulando. Glória a Deus, que bom, Deus falou. Passa uma semana só, e não acontece, a gente fica falando assim: será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que Deus falou? Será que Deus falou? Pois é, que passou bem mais que uma semana, né? Para essa promessa aqui se cumprir cabalmente, demorou 10 anos. Agora imagina, nesse período, as alternativas, o sobe e desce que aconteceu na fé de Abraão. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa normal. Então, Abraão não tinha filhos. Demorou a promessa? Sara, que era sua esposa, deu então a sua serva para que ele pudesse ter um filho. E ele teve um filho com a sua serva. O que aconteceu em seguida? Veio os ciúmes, porque a serva de Sara tinha filho e ela não tinha. Aí Deus foi lá e interviu, deu filho para Sara. Pronto, está resolvido o problema? Não. Aí começou as disputas, né? Começaram as disputas. O filho de uma, que o filho do outro. Não, Abraão, você tem que gostar mais do seu filho, porque esse aqui é comigo, aquele é com a serva. Problemas que tem em todas as famílias. Mas sabe qual a diferença do problema que existia na família dele com a bênção de Deus sobre esta casa? Abraão honrava a Deus. Essa é a diferença, meus irmãos. Problemas todos nós temos, mas até que ponto você honra ao Senhor? Até que ponto você busca a sua presença? Até que ponto você obedece o que Deus te fala? Isso é que faz toda a diferença. Não é a sua perfeição, porque a perfeição não existe. O filho de Abraão, Isaac. Abraão ia abençoar. A bênção de Abraão vem até nós. Só que ele começou ali, veio a segunda geração. O filho de Abraão. Filho de Abraão, Isaac. Casou com Rebeca. Voltando para o cultinho, né? Contando as historinhas do cultinho aqui. Casou com Rebeca. O que aconteceu? Rebeca estéril. Demorou. Nasceram dois filhos gêmeos. Esaú e Jacó. É isso? O pai gostava mais de Esaú, a mãe gostava mais de Jacó. Olha, já de novo, problema na família. Aí houve crises, houve discussões, um trapaceou o outro, mas Isaac
amava a Deus. E porque ele amava a Deus, a bênção de Abraão veio para a sua vida e para a sua família. Aí a terceira geração, estou contando rapidamente, hein? Vem a próxima geração aqui. Jacó, não vou nem falar de Esaú, teve a sua caminhada, o filho lá de Agar teve a sua caminhada também, e Deus interferiu e abençoou e cuidou de cada um deles. E aí vem Jacó. Jacó foi enganado na noite de núpcias, o sogro trocou a filha, aí ele casou com a filha errada, casou com a mulher errada, aí veio a outra mulher, desenvolveu o casamento com as duas mulheres. A mulher que ele amava era estéril, a outra tinha filhos, crise na casa. A mulher que ele amava não tinha filho, então ficava, olha só, irmãos, por fim Deus curou a sua esposa e deu para ela 2 filhos. José em primeiro lugar. Aí Jacó, ele teve 12 filhos. Até esse momento ele tinha 11. Ele amava mais a José do que os outros 10. Crise com os irmãos. Mas Jacó amava a Deus. Dá para perceber, irmãos? A Bíblia, ela não esconde. O que eu amo, o que eu gosto na palavra de Deus é que ela mostra as fragilidades, mas mostra que a fé e a postura nossa diante das questões faz com que Deus interfira na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, e faz com que o plano dele se cumpra em todos nós. Amém? É isso que faz a diferença, porque a crise existe, a gente vê aqui, e Deus não fez nenhuma questão de esconder. Não, Abraão é o pai da fé, sim, e teve várias questões, mas ele continuou sendo o pai da fé. Mas teve várias, mas ele continua sendo. E você, com todas as suas questões, se você for sincero, buscar a Deus, amar o Senhor, Deus vai usar a sua vida. Deus vai operar através de você. O plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Vai acontecer aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Amém? Não há outro Deus como o Senhor. Acabamos de cantar aqui. Não há outro Deus. Deus tremendo. O diabo trabalha nas crises, irmãos, mas Deus também trabalha nas crises. É isso que a gente precisa entender. O diabo pega as crises e tenta roubar a nossa fé. Deus pega as crises e mostra: dependa de mim, e eu vou mostrar que eu sou superior a todas essas questões. Eu que faço acontecer. Eu é que opero. Dependa, creia. Nossas crises são oportunidades de aprendizados, de quebrantamento. Nossas crises fazem com que nós sejamos tratados, nosso orgulho seja retirado, a obra do Senhor começa a se cumprir em nós. Nas crises nós nos tornamos mais sensíveis. Nas crises nós nos tornamos mais lutadores, mais guerreiros. Nas crises nós nos tornamos mais espirituais. Busco a Deus, acordo de noite, venho na reunião, e a gente estava até conversando aqui com os pastores, né? Vem o irmão, está aqui lutando, pede oração, vem na reunião de oração, de repente ele some. Quando ele sumiu, a gente já fala assim: bom, está tudo resolvido. Não é verdade? Tudo resolvido. É uma rotina, uma roda, uma brincadeira que é real, mas é uma verdade. Na crise, todos vão buscar. Todos, viu? Muitos vão buscar a Deus, muitos vão clamar ao Senhor. Então, Deus opera, meus irmãos, no meio da crise. Deus faz milagres no meio da crise. Você crê nisso? Deus faz milagres no meio das crises. Deus opera, Deus transforma, Deus trabalha a tua vida. O Salmo 84 é um salmo muito interessante. Eu já li aqui algumas vezes, eu gosto muito dele. Ele começa assim: ó, quão amáveis são os seus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam
pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde crie os seus filhotes junto aos seus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos altos. E aí ele fala: passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênção. Vão sempre aumentando de força, cada um deles parece perante Deus em Sião. Glória a Deus. Mas ele fala aqui, ó, vai ter um momento, tudo é maravilhoso, Deus é isso mesmo, mas vai ter um momento que ele vai passar pelo vale de Baca. O que é o vale de Baca? Eu busquei aqui algumas. Vale de Baca, um lugar desconhecido, árido, lugar de choro, uma figura que mostra trechos áridos em nossas vidas. Então olha o que ele está falando aqui. Quando você passar pelo vale de Baca, continue crendo nesse Deus, porque Ele vai fazer com que os lugares secos venham as fontes de vida. Vai fazer com que o deserto tenha a sua chuva, tenha o seu regar. Vai fazer com que o momento de choro seja transformado em momentos de alegria. Deus, amém? Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um pai de família. Deus é pai de família. E agora eu queria que a gente entrasse numa família. Pegou uma família da Bíblia para a gente poder estudar. Essa foi a introdução aqui da nossa palavra de hoje. E a nossa família está em Lucas capítulo 15, verso 11. Diz assim, Jesus falando: certo homem tinha 2 filhos. Se a gente olhar aqui, esse homem era um fazendeiro. Se essa frase terminasse aqui, irmãos, um fazendeiro tinha 2 filhos. Sabe qual a tendência nossa? Se comparar com o fazendeiro. Nossa, que legal, puxa, que maravilha esse fazendeiro. Ele tinha uma fazenda, essa fazenda devia ser maravilhosa. Puxa, eu não tenho uma fazenda. Queria tanto ter uma fazenda, queria tanto morar lá com meus 2 filhos. Puxa vida. Percebe, irmão? A gente fica se comparando sempre com algo que a gente não tem, ou com algo que não está claro, ou não está explícito a verdade. Então a gente olha a pessoa, por isso que é perigoso a questão de você olhar as pessoas e falar: nossa, essa pessoa, que coisa, todos os problemas estão sobre mim, ela não tem nenhum. Engano seu. Engano seu. Cada um tem os seus, cada um tem a sua questão a ser resolvida. Certo homem tinha 2 filhos. Um fazendeiro tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me toca, ou dá-me a parte aí da minha herança. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um lugar distante e ali desperdiçou os seus bens. Vamos lendo aos poucos aqui. Quando um filho fala para o pai: pai, dá a tua herança, é uma grande ofensa que um filho está fazendo ao pai, porque a herança, a definição de herança, são bens, direitos e obrigações de uma pessoa que morreu a seus sucessores legais. Quando você está pedindo a sua herança em vida, você está dizendo para o pai que ele morreu para você. Pai, você não serve mais para mim, pai. Já morreu. O seu estilo de vida não me agrada. Eu não quero o que você preparou para mim. Eu não estou afim de ficar aqui nesta casa, nessa fazenda. Sabe o que eu quero? Eu quero viver a minha vida
e este momento. Quero viver o momento. Viver o momento. Já ouviram falar isso? Irmãos, hoje nós temos visto muitos, não só jovens, jovens, casados, solteiros, descasados, com a seguinte mentalidade: eu quero viver o momento, eu quero ser feliz, quero chegar no fim da vida e dizer, olha, ter no peito e falar, olha, eu fiz tudo o que eu gostaria de fazer, olha, aproveitei. Esse é um pensamento enganoso. E quem joga muito forte isso, irmãos, quem induz, essa é uma palavra mais correta, induz as pessoas para esse tipo de comportamento, não mostra o depois, ela só mostra o momento, ela só mostra a decisão, ela só mostra a fala, e não mostra as consequências de nada disso. E o texto aqui está mostrando o que vem acontecendo. Jesus é real, a Bíblia é real, ela mostra o que vem depois. Então o momento, quando as pessoas querem viver o momento, esta pessoa não se preocupa em nenhum momento em edificar a sua casa, em investir no seu relacionamento familiar, ele não se preocupa em investir no seu filho, na sua esposa, no seu marido. Ela está a única coisa que ela está preocupada, a única coisa que ela quer satisfazer é o seu egoísmo, a sua maneira de viver. Porque para se edificar uma casa, para edificar uma família, para que a gente seja realmente abençoador e abençoado, temos que gastar tempo, temos que gastar dinheiro, temos que suar, temos lágrimas que muitas vezes vão acontecer, tem choro, não tem não? Temos que andar a segunda milha, andar a terceira. Então, meu irmão, esse negócio de viver o momento é um grande engano. E esse jovem, como muitos, não tão jovens, só jovens, mas muitos que eu tenho visto, querem viver o momento. Então, o momento, viver o momento, significa um grande engano. Você nunca vai ter uma casa edificada, porque você nunca vai gastar tempo. Você quer viver para si, o seu egoísmo, o seu tempo, o seu eu. Por outro lado, vem a sensação do pai aqui. Qual a sensação do pai diante dessa questão? Frustração, tristeza, sentimento de rejeição. Fiz tudo o que eu podia, dei o melhor para ele. Olha o que eu recebi. Isso é o pensamento que vem ou não vem? Mas a questão é a seguinte, irmão, neste momento, não se trata de quem tem razão, não se trata de quem está certo e quem está errado. Neste momento, nós precisamos acreditar que Deus não perdeu o controle da situação. Este é o ponto-chave que nós precisamos nos agarrar. Deus não perdeu o controle da situação, seja lá qual for a situação, e continuar fazendo e buscando a vontade de Deus. E na continuação aqui do texto, vai falar que o dinheiro acabou, os amigos se foram, como sempre, né? A história se repete ao longo do tempo. Os amigos se foram e ele ficou a comer, a dividir a sua comida com os porcos. Coisa, não? Dividiu a sua comida com os... E no verso 17 vem um ponto interessante aqui. Caindo, porém, em si, ele disse... Antes dele dizer... Não, vamos dizer... Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Um ponto aqui que não está muito claro, irmãos, que nós não percebemos se você ler rapidamente esse texto aqui. Primeiro, o pai fez tudo certo. O pai
amou o seu filho. O pai teve um relacionamento, ensinou o amor para o seu filho. Sabe por quê? Porque na hora que o seu filho entrou nesta crise, veja, ele tinha tomado uma decisão dura contra o seu pai. Ele acabou, ele tirou a alegria do seu pai e ainda tirou o dinheiro que o seu pai ganhou ao longo da sua vida. Quando ele cai em si, quando ele se arrepende, veja agora a influência do pai na vida dele. Não passou pela cabeça dele em nenhum momento: o meu pai não vai me receber, o meu pai vai fazer um grande escândalo quando eu chegar lá, vai me humilhar e vai me botar para fora e vai pegar eu como exemplo para toda a multidão, para todo o povo que mora nessa cidade. Não passou pela cabeça dele. Passou pela cabeça dele o seguinte: meu pai me ama e eu vou lá, e ele vai me receber, mas eu não quero mais ser empregado, eu não quero mais ser filho, eu quero ser empregado. Percebe, irmãos? Percebe como o amor é que nutre as vidas, e que quando a gente, ao longo do tempo, vai perceber o que realmente nos prende numa família, o que realmente nos prende numa verdadeira amizade, num verdadeiro relacionamento, é o amor verdadeiro que foi distribuído e que foi vivido ao longo do tempo. Porque do contrário, esse filho falaria: eu conheço meu pai, e se eu voltar lá, tenho certeza que ele não me recebe. Ela, ainda mais que ele tinha feito tudo o que fez. Então, meus queridos, o amor é o que gera transformação, ou que gera na nossa vida algo que pode realmente fazer a diferença no futuro. Em Eclesiastes capítulo 11, diz assim, Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 11, assim como você não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois você não sabe qual das duas prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O que o Salomão está dizendo aqui? Ame, demonstre amor, ame a sua família, ame a sua esposa, o seu marido, os seus pais, ame os seus filhos, porque a seu tempo Deus dá o crescimento desse amor. Amém. A seu tempo Deus faz a diferença na vida dele. Ser pai, e agora eu vou falar aqui do pai. Ser pai não é somente pagar a conta da casa, não é pagar a escola somente dos filhos, mas é cuidar para que a sua esposa seja o que Cristo quer que ela seja. Amém? Não é só pagar a conta da escola, mas é cuidar para que os seus filhos, para que os nossos filhos sejam o que Deus tem para a vida deles. Amém? Amém, glória a Deus. Porque a seu tempo vem a resposta do Pai. A seu tempo. E ser pai é acreditar sempre. Acreditar sempre. Nós temos que enxergar as coisas por fé, sabendo que Deus é que dá o crescimento, Deus que faz a diferença, Deus é que prospera, Deus é que transforma, Deus é que toca a consciência, o coração e a mente. No verso 17, o filho caiu em si, ou seja, caiu a ficha, olhou do lado e percebeu: não tem futuro eu continuar desse jeito. Não adianta, irmãos, não adianta fazermos sempre as mesmas coisas. Eu sempre falo isso quando eu prego aqui. Não adianta fazermos sempre as mesmas coisas e achar que o resultado pode ser diferente. Se você faz sempre a mesma coisa, o resultado é sempre o mesmo. Se você quer resultado diferente,
você tem que mudar o que você vai fazer. Então, por isso que hoje nós podemos tomar uma decisão, mudar algumas coisas que estamos fazendo, para colher amanhã, para ver a mudança acontecer amanhã. Então, cair em si, no verso 17, significa: eu tenho que tomar uma atitude, eu preciso tomar uma atitude, não dá mais para continuar como está, não dá mais para continuar desta forma, vai acabar a minha vida aqui, eu não tenho esperança, algo precisa acontecer. Irmãos, por incrível que pareça, muitos, quando chegam neste momento de tomar uma decisão e tomar uma atitude, sabe o que fazem? Procrastinam. Sabe o que é procrastinar? Procrastinação. Eu sei que eu preciso tomar atitude, mas eu não tenho coragem. Eu sei que eu preciso tomar uma atitude, mas isso vai incomodar, vai mexer muito comigo, vai doer. Irmãos, quantas pessoas já vi, tem que tomar atitude, ela sabe que tem que tomar atitude, mas fica se empurrando com a barriga. Vamos ver o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Piorar. Só piorar. Melhorar, não tem como. Tomar atitude. Sofrer o dano, sofrer a perda. Até o Paulo Oliveira estava falando isso lá na sexta-feira com os pastores lá. Tem momentos que você tem que sofrer a perda da situação, seja ela financeira, se o seu orçamento está muito fora da realidade, você tem que sofrer o dano, sofrer a perda. Como em algumas situações você vai ter que sofrer a perda e falar: realmente eu errei e preciso agora de consertar essa situação, para que o Senhor possa interferir na sua vida. Amém? Outra questão, às vezes a pessoa não procrastina, mas é muito parecido, ela se omite. E a omissão é um negócio ainda, não é pior, os dois são terríveis, mas eu não sei aqui dizer se é menos mal ou se é mais mal, não sei dizer. A omissão: eu sei que eu preciso tomar uma atitude, mas eu finjo que está tudo bem. Que situação! Vamos fingir, vamos viver aqui de aparência, vamos achar que está tudo maravilhoso. O relacionamento em casa está ruim, eu troco de carro, parece que um carro novo, opa, agora sim, maravilha. O relacionamento está péssimo, as coisas estão sendo destruídas, está desabando a casa. Benzinho, vamos ter mais um filho? Acho que agora a gente resolve a situação. É isso que resolve. Irmão, nós precisamos aprender a atacar as questões de frente, nós precisamos entender o que é que está pegando e resolver a questão. Nós temos o papo de homem aí embaixo com os homens, e a gente tem, eu sei que as mulheres têm das mulheres, não estou falando que o nosso é melhor, hein? Mulheres, não entendam isso não, hein? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que Deus deu uma bênção a Abraão, e essa bênção vem até nós hoje. E se nós não nos posicionarmos como homens da casa, a bênção de Deus não chega até nós. Essa é a grande questão. Esta bênção não passa para a nossa vida, essa bênção não entra na nossa casa, e nós precisamos disso. Então, homens, não procrastinem, não se omitam, não se escondam atrás de alguém mais forte. Muitos homens se escondem atrás da mãe que é mais forte, se escondem atrás da esposa que é mais forte, se esconde atrás de situações. Suga a pessoa que está com ela, exige desta pessoa que ela tome atitude, quando ela, na verdade, deveria tomar a sua atitude. Ela deveria tomar atitude. Está dando para entender, não? Os irmãos estão... Irmãos, o sacerdócio de uma casa, ele só será realmente verdadeiro quando nós, homens, assumirmos o nosso papel de homem. Amém? Amém. Assumirmos o nosso papel de abençoador, de realmente dar a cara para bater, de assumir ali quando erra, de assumir
coisas que estão erradas e precisam ser consertadas, de ir atrás e falar: me perdoe, eu errei mesmo aqui, olha, preciso consertar. Reconhecer o erro não é demérito nenhum, muito pelo contrário. Então, irmãos, a vida começou a mudar neste jovem, quando ele caiu em si, tomou uma atitude. Ele não pensou só, ele tomou uma atitude. Pequei contra os céus e perante ti. Pai, pequei, eu errei, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceite como um dos seus jornaleiros, seu empregado. Vou lá. E ele foi lá. Andou, caminhou. E outro ponto bonito que eu acho aqui. Então, verdadeiro arrependimento é quando há confissão, quando há mudança, quando há postura, quando há realmente uma atitude de eu quero mudar essa situação. E outra atitude bonita aqui no verso 20 do Lucas capítulo 11, o pai, postura do pai. Essa também me chamou bastante atenção quando eu estava lendo esta passagem para preparar essa mensagem. Lucas 11, né? Lucas 15, desculpa. Lucas 15, 20. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou e disse: filho. E disse o filho. Aí o filho vai falar aqui o que ele já tinha falado. E quando eu estava lendo essa questão aqui, eu fiquei pensando: o pai viu o seu filho ao longe, quando ele vinha distante. E eu fiquei pensando, eu acho, agora é minha interpretação, hein? Esse pai todos os dias devia gastar um tempo do seu dia olhando a estrada e olhando ao longe, vendo o Senhor, clamava ao Senhor dizendo: Senhor, traga o meu filho de volta, eu amo meu filho, eu quero ele de novo nesta casa, eu não aceito o que aconteceu. Porque quando ele vê o filho ao longe, ele foi correndo encontrar. Então, meu irmão, de novo, nós precisamos acreditar no milagre de Deus a cada dia. Nós precisamos entender que muitas vezes vamos passar sim por aflições, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor move as situações, o Senhor quebranta os corações, o Senhor vai lá no meio dos porcos e traz esse homem de volta. Amém. Irmãos, que coisa tremenda. Um tempo atrás aqui eu contei um testemunho do meu primo, né? Filho do meu primo, que se desviou tão cedo, ser um menino problema. Vou contar aqui um pedacinho só de novo. Um menino problema, deu tanto trabalho para minha prima, sumiu, 4 anos que a minha prima não sabia dele. Um dia o telefone tocou. Quando o telefone tocou, ela já, que esperava a qualquer momento um telefonema ruim, atendeu esse telefone. E era ele, filho dela, dizendo: mãe, aconteceu algo na minha vida. Eu tive um sonho. Minha avó, que era mãe da minha prima, e ela me dizia no sonho: Gilson, vai procurar a Jesus. Que coisa, irmãos, 4 anos que não dava um sinal de vida, de repente, um sonho. Deus vai lá e dá um sonho na vida dessa pessoa, muda a vida dela. E ele se levantou e foi procurar uma igreja, entrou na igreja que ele encontrou e falou: eu preciso de ajuda. Glória a Deus, irmãos. Eu preciso de ajuda, irmãos. Enquanto a gente não chegar neste ponto de dizer: Senhor, eu preciso da tua interferência na minha vida, a gente vai ficar aí levando a vida. Vamos levando. Mas quando chegar lá no fundo e você vai gritar e falar: Senhor, eu preciso, aí Deus interfere e faz, opera o milagre que precisa ser feito. Glória a Deus. Então, irmãos, esse pai nunca desistiu do seu filho, nunca, apesar de ter sumido. Eu não sei quanto tempo demorou isso aqui, para ele gastar uma herança. Não foi 1 mês também, não foi 2, talvez um tempo, 1 ano, 1 ano e meio, sei lá quanto tempo. Mas o pai nunca desistiu do seu filho. Ele sempre estava lá orando, buscando. E quando ele viu
Quando ele encontrou, ele correu para o seu filho, falou para os seus servos, os seus empregados: trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe, ponde um anel no seu dedo, as alparcas nos pés, trazei também um bezerro cevado, matai e comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém, irmãos? Que coisa tremenda, que maravilha! A fé desse homem, a fé desse pai, moveu os céus e moveu a terra, fez com que aquilo que ele investiu ao longo do tempo tivesse um alcance, ou frutificasse no coração do seu filho, a ponto dele cair em si, se arrepender, mudar de vida, voltar para casa, acertar a sua questão, e aí sim, esta família começou a ser uma grande bênção. Amém? Então o fato deles estarem juntos na fazenda, irmãos, não quer dizer que essa família era maravilhosa, mas o fato de haver arrependimento e haver transformação no coração, aí começa Deus fazer com que esta casa tenha a presença de Deus, esta casa tenha realmente a manifestação do poder e da graça do Senhor. Amém? Então, irmãos, quando nós formos nos relacionar com famílias, não olhe se ela tem defeito ou se ela não tem defeito, não olhe se ela não é aquilo que você queria que ela fosse. Olhe para esta família e diga: o Senhor nos colocou junto, para que junto nós possamos nos abençoar. Isso faz com que o relacionamento seja saudável, isso faz com que a nossa vida tenha crescimento, isso faz com que a nossa vida realmente possa manifestar a presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos, que eu queria falar com vocês. Famílias, todas têm as suas questões, mas Deus espera a sua e a minha postura para poder agir na nossa casa. Você está disposto? Você está disposto? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar aqui ao Senhor, vamos pedir aqui a bênção e a operação dele. Queria que você levantasse a sua mão. Se você precisa tomar uma atitude, seja ela qual for, você precisa tomar uma atitude, seja ela qual for, e você ou não tem coragem, ou está procrastinando, se omitindo, ou está com medo, coloque agora diante do Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui, faça o que precisa, eu estou disposto agora a resolver essa questão, eu estou disposto a romper com essa situação, eu estou disposto a andar outra milha, eu estou disposto a dar a minha vida, eu estou disposto a abrir mão, eu estou disposto a sofrer o dano, eu estou disposto a sei lá o que for. Levante sua mão agora e fale para o Senhor. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, glória ao teu nome, Pai, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia tem nos alcançado, Pai. Venha operar na nossa vida, Pai, que nós possamos cairmos em Senhor Jesus, cairmos em si, dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos da Tua ação na nossa vida, nós precisamos da Tua ação na nossa casa, nós precisamos da Tua atuação no emprego, nós precisamos de uma vida, de uma transformadora. O nosso ministério precisa passar por uma pureza, por uma mudança, por uma transformação. Oh Jesus, opera o Teu milagre agora. Eis-nos aqui, Senhor, e apesar de nós, porque nós amamos ao Senhor, opera o Teu milagre em nossas vidas. Glória ao Teu nome, Pai, glórias ao Teu nome. Nós oramos agora em nome de Jesus. Irmãos, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus